Estamos começando o planejamento do dia mais complexo da semana, que é sábado. Um dia cheio de oportunidades e, obviamente, cheio de pegadinhas. Eu não canso de falar isso para vocês, porque essa é a realidade do sábado. A gente se planeja, a gente seleciona os melhores jogos, tenta identificar onde os favoritos podem se complicar, os times que têm talvez mais facilidade, que estão no melhor momento. Isso tudo a gente tenta fazer. Mas a gama de oportunidades é tão grande que a gente é bombardeado, às vezes, de jogos ao mesmo tempo, e aí a gente pode se perder. Então, o nosso primeiro objetivo aqui é tentar evitar de perder dinheiro, identificando as pegadinhas. Depois, fazer um bom planejamento e, por último, tentar ganhar dinheiro, né? A gente não tá aqui à toa também, a gente não troca o nosso sábado com a nossa família só por diversão. Pelo menos eu não. Meu objetivo final é ganhar dinheiro. Vai acontecer várias vezes de eu sair de um sábado perdendo dinheiro? Vai. E já aconteceu muitas vezes. Mas se eu levantar daqui sabendo que eu fiz um bom trabalho, beleza? Ruim é quando você perde dinheiro sabendo que você fez merda. Aí é um negócio bem difícil de digerir. Esse jogo aí na tela talvez não seja o jogo com maior liquidez esse sábado, talvez não seja o jogo com maior entretenimento, mas é o jogo que está mexendo muito com essa rodada do campeonato alemão. Por quê? Nesse momento que você está vendo esse planejamento, Leverkusen já jogou com o mais. E se nada de muito maluco aconteceu, você me conta aqui embaixo se já aconteceu, tá? Ainda não aconteceu o jogo para mim aqui, mas talvez o Leverkusen tenha perdido para o Mainz e perdido 36 rodadas, 36 jogos de invencibilidade. Mas talvez não. Talvez o Leverkusen tenha conseguido vencer e conseguiu abrir 11 pontos em relação ao Bayern de Munique. E aí, qual que é o problema? O Bayern de Munique vai enfrentar um dos adversários mais chatos do Bayern nos últimos anos. A última vitória do Bayern contra o Leipzig foi em julho de 2022. Já faz 2 anos. Isso se o Bayern, obviamente, não vencer agora. Os últimos jogos entre eles, teve lá em 2022 uma goleada, entre aspas, do Bayern para cima do Leipzig, 5-3, depois 1-1. Aí 2 vitórias consecutivas do Leipzig fora de casa, 3-1 e 3-0. Esse 3-0 aqui, se eu não me engano, foi na Supercopa. Bayern de Munique campeão da Bundesliga, naquele campeonato que o Dortmund não quis ganhar, e o Leipzig campeão da DFB Pokal, a Copa da Alemanha. Bicampeão, se eu não me engano, né? E aí eles se enfrentaram, mas o jogo que era para ser no estádio neutro aconteceu na casa do Bayern, se eu não estou enganado. Minha memória pode ser que seja falha. Então eu considero que o Leipzig venceu o Bayern na casa do Bayern. E depois ainda teve um 2-2, agora recentemente, né, na casa do Leipzig. Então, faz tempo que o Bayern de Munique não vence esse adversário aí. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o vestiário do Bayern de Munique tá numa turbulência danada. Já saiu notícia de declaração do Tuchel, de briga do Kimmich com um membro da comissão técnica. Então, sim, a situação do Bayern está bem complexa e provavelmente, a não ser que algo estranho tenha acontecido, o Leverkusen já abriu aí 11 pontos para a equipe do Bayern. Pelo menos uns 9 deve ter aberto, a não ser que uma coisa muito estranha tenha acontecido. Então, esse é um jogo que me chama muito a atenção, mas tem vários outros jogos que a gente vai falar de campeonato turco, espanhol, inglês, alemão, Campeonato Paulista, tem vários outros jogos. Nesse sábado eu não vou dar toda a introdução aqui, senão a gente fica 60 minutos nesse vídeo. E eu tenho certeza que você tem mais o que fazer nessa sexta-feira à noite. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 24 de fevereiro. Começamos o nosso planejamento ao meio-dia na Inglaterra, em Manchester United e Fulham. A fase do United é muito boa, o que tem me chamado a atenção para trazer o United novamente para o nosso planejamento, né, para a nossa prateleira de equipes para ficar de olho, porque antigamente era muito mais complexo confiar na equipe do United. O time vem de 5 vitórias consecutivas e 7 jogos sem derrota. Além disso, em 6 dos últimos 6 jogos que disputou, o over 2,5 aconteceu. Em 5 de 6, o ambas marcam aconteceu. Então tem sido um time que vem apresentando poderio ofensivo, que tem apresentado sim problemas defensivos, mas que tem conseguido vencer. Então, tudo que a gente espera, né, de um bom jogo de oportunidades, gols e quem sabe vitória do favorito. Seria muito bom para a gente poder trabalhar dessa maneira. Quem foram as equipes que o United venceu? Isso aí que a gente tem que saber. Aston Villa, Luton Town, West Ham, Wolverhampton e aqui na FA Cup o Newport United, se eu não me engano. Mas quem foram as equipes que o United venceu? Será que a gente pode confiar? Vamos lá. Primeiro, vem de uma vitória contra o Wigan. Aqui, provavelmente a FA Cup, né? Depois empatou com o Tottenham, Newport County, aqui também deve ser Copa da Inglaterra, Wolverhampton, fora de casa, por 4-3. Isso aqui é uma vitória importante, porque o Wolves vinha numa fase muito boa. Se eu não me engano, foi antes, ou um jogo depois, do Wolverhampton ter vencido o Chelsea, para aquele placar elástico também de 4-2, se eu não estou enganado. Então é sim uma vitória importante. Depois venceu 3-0 o West Ham, que é um time completamente chato.
todo mundo sabe disso. Venceu o Aston Villa novamente, na casa do Aston Villa agora, já tinha virado para cima do Aston Villa no Old Trafford, e venceu o Luton Town, com um vacilo da zaga do Luton, é verdade, nos primeiro minuto de jogo, primeiro segundo de jogo, mas venceu. E o Luton é uma equipe chata, né? Perdeu agora pro Liverpool, mas em casa tá sempre enchendo o saco ali das equipes do Big Six. Então, sim, é um United que parece mais confiável. E talvez essa boa fase do United tenha a ver com a boa fase do seu atacante, o Højlund, que começou agora a desencantar, a fazer gol. Se não me engano, foram 6 gols consecutivos, ou em 6 partidas consecutivas. Então, para você que tem metodologia aí, já é a primeira possibilidade, ficar de olho em finalizações, em gols do camisa 11, o Højlund, que agora parece que desencantou na equipe do United, junto com a boa fase do Garnacho também, tá? O Fulham, se é que a gente falou de time que tá em boa fase, a gente tem que falar de um time que não tá em tão boa fase assim, que é o Fulham. A última vitória do Fulham foi contra o Bournemouth por 3-1, e depois lá atrás num jogo de Copa. Então, um time que nas últimas 10 partidas venceu apenas 3 e teve derrota pro Liverpool, pro Chelsea, pro Newcastle e pro Aston Villa. Dá pra criticar essas derrotas do Fulham? Sinceramente, se a gente colocar na ponta do lápis, foram contra equipes que naturalmente o Fulham vai perder. O Liverpool é o líder do campeonato. O Chelsea é rival local e tem essa rivalidade, o Chelsea já tem essa soberania pra cima do Fulham. O Newcastle é um time, né, com muito investimento, com um elenco muito forte, que dá trabalho para todo mundo. E o Aston Villa também é uma equipe muito chata. Então, as derrotas do Fulham colocam o Fulham, principalmente em estatística, em situação ruim, mas são derrotas, entre aspas, comuns. Na tabela de classificação, nós temos o United se aproximando da parte de cima da tabela, inclusive do Aston Villa, que está dentro aqui da zona de classificação de Champions. Então, esse pode ser um bom objetivo do United. Não acho que o United vai brigar por nada além disso, mas brigar por Champions já é um excelente resultado para mim. E o Fulham, meio de tabela, na minha opinião, não briga por nada. Acho que nem para cair ele corre algum risco. No PDF de apoio, pelas cores a gente consegue perceber que o United não é isso tudo, que é uma equipe que marcou a mesma quantidade de gols que sofreu. Isso não passa confiança, né? Geralmente eu comento sobre isso. A equipe que marca e sofre o mesmo número de gols é uma equipe que não passa confiança. O United teve mais iniciativa do que o Fulham, mas não é um número tão alto. Falhou pouco em marcar, mas é uma equipe que sofre com muita frequência, porém marcou mais do que o Fulham, que tem dificuldade, mais de 40% dos jogos não consegue marcar e tem uma defesa bem mais frágil. No primeiro tempo, nenhuma das equipes se destaca, duas equipes com pouco poderio ofensivo, talvez agora numa boa fase do Højlund isso mude, mas por enquanto ainda é um United frágil defensivamente e frágil ofensivamente, pelo menos nas estatísticas. A gente sabe que a gente tem que respeitar muito o momento no futebol e o momento do United é muito bom, isso faz diferença para os jogadores, mas se olhar só para a estatística, o United está numa fase ruim em casa. Quase 60% de derrota no primeiro tempo. Né? No segundo tempo, a única equipe que melhora é o United. O Fulham, pelo contrário, piora, né? Passa a tomar mais gols do que no segundo tempo e chega a 57% de derrota. Então, no frigir dos ovos, somando a fase ruim do Fulham defensivamente, o momento bom do United, a gente consegue concordar até com uma cotação de favoritismo aqui para o United mais baixa do jeito que ela tá. Nas características de gols, o United se destaca um pouquinho mais na bola aérea do que o Fulham, mas defensivamente falando, é o United também que sofre mais gols. Uma situação interessante é a quantidade de gols sofridos de fora da área pelo Fulham. Isso provavelmente é um trabalho aqui para quem gosta de finalizar bastante fora da área do United, que é o Bruno Fernandes. Talvez esse desbloqueio dessa zaga do Fulham possa vir em finalizações e até gols de fora da área do Bruno Fernandes. Quem que chuta também de fora da área no United? O Rashford não chuta tanto de fora da área, mas o Bruno Fernandes ele arrisca bastante nesse fundamento. Nos momentos dos gols, temos um United mais disperso no primeiro tempo, sofrendo mais gols por aqui, principalmente no início e no meio, e temos um United acelerando nos minutos finais. Já o time do Fulham não sofre tanto no primeiro, mas sofre muito no segundo tempo. Se você é um trader por aqui, com esse momento do United, olha, faz tempo que eu não falo isso, hein? Mas talvez a gente possa buscar uma correção de preço do Fulham. O problema aqui é, de fato, o United confirmar essa boa fase, porque se a gente olhar somente para a estatística, como a gente já viu, o primeiro tempo do United é deplorável. Então eu vou ignorar essas estatísticas e deixar o United me convencer ao vivo de que eu posso confiar nele. Qualquer coisa diferente de uma superioridade do United, eu vou ficar de fora. Se o United demonstrar um comportamento mais parecido com o que está nos números do que com o que eu espero, obviamente, a melhor maneira aqui é ficar de fora. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, nós tivemos 1-1, 2-1, 3-1, 2-1 e 1-0. E o time do United vem sofrendo gol com frequência. Concedeu em 8 das últimas 10 partidas. O Fulham também. Então eu não acho ruim esse ambas marcam sim. O ruim aqui é a cotação, tá?
Então, uma cotação próximo de 2 pode ser interessante. Esse over 1,5 é péssimo pela cotação. O 2,5 só ficaria bom aqui se a gente tivesse um gol no primeiro tempo. O over HT aconteceu em 7 das últimas 10 do United e em 9 das últimas 10 do Fulham. Pode ser interessante pensar no over HT com uma cotação mais alta para quem tem metodologia, e aí depois, se de fato acontecer um gol no primeiro tempo, se o jogo ficar lá e cá, bem corrido, um 2,5 pode ser bem legal com uma cotação mais alta. Para mim, eu não vou falar que o United aqui pode se complicar, pode ver que eu coloquei com uma provável vitória. Tô dando esse voto de confiança no United depois de, muito tempo. Mas o que me chamou a atenção foram as derrotas do Fulham e para quem foram essas derrotas. Se a gente colocar na ponta do lápis, não foram derrotas para equipes ruins, pelo contrário, foram para equipes que no planejamento, se bobear, o Fulham já tinha colocado perder ponto por ali. Então, vamos ver até quando dura essa boa fase do Unidos de Manchester. 12h15 na La Liga, o Barcelona enfrenta o Getafe, time de meio de tabela que não briga praticamente por nada na competição. Não vai cair, também não vai para uma competição da UEFA, acho eu, tá? O Getafe fora de casa com essa média aqui de uma vitória apenas em 13 jogos não vai para lugar nenhum mesmo, né? Com essa média deve ficar até contente com a tabela atual, porque é um desempenho fora de casa muito frágil. E é um Barcelona que já perdeu, vamos dizer assim, a confiança de praticamente todo mundo há muito tempo. Não é um Barcelona que põe medo na maioria dos adversários. E o fator casa do Barcelona, depois que o Barcelona parou de jogar no Camp Nou, não foi só isso, né? O Barcelona tem um futebol ruim com o Xavi e ele já anunciou saída. A não sei que algo diferente aconteça, mas não sei, naquele estádio olímpico ali o Barcelona não tem tido assim um desempenho tão bom. Claro que os jogadores é que têm culpa, não o estádio, mas não sei se o Barcelona coloca tanto medo ali naquele estádio. Perdeu para várias equipes, teve complicação recente, por exemplo, 3-3 com o Granada dentro de casa, 5-3 pro Villarreal, tomou 4-2 do Girona, quase tomou um cacete do Almeria. Assim, ninguém mais respeita o Barcelona. A única coisa, vamos dizer assim, quase certa que a gente tem é que o Barcelona vai oferecer oportunidade para o Getafe marcar gol por aqui. Sofreu em 9 das últimas 10 partidas. Então, se o Getafe não for minimamente incompetente, a gente provavelmente vai ter um gol do Getafe por aqui também. Isso é o que tem acontecido com frequência, né? Mas, sinceramente, eu venho com uma ideia de tentar buscar algo a favor do Barcelona no primeiro tempo. Para você que é um Panther, pode ser interessante pensar em algo a favor do Barça, com uma cotação mais alta. O histórico de jogo entre eles é bem under, e se o Getafe de fato conseguir segurar um pouco o Barça, a gente pode ter uma cotação mais elevada para trabalhar a favor. No PDF de apoio nós temos um Barcelona, mesmo que sem passar tanta confiança, um Barcelona melhor, com mais vitórias, com uma iniciativa melhor, não falhou em marcar em nenhum jogo, tem uma média boa até dentro de casa, mas sofre bastante, né? Uma média de quase 1,5 gols sofrido por jogo para um favorito como o Barça é muito ruim. O Getafe tem um bom número de gols marcados, não é um time ruim em relação a gols marcados, mas sofre mais gols do que marca e teve apenas uma vitória, como eu falei, fora de casa. O primeiro tempo do Barça não é bom e isso não é novidade, então a gente não vai ficar martelando nisso. Toma cuidado. Eu venho para tentar buscar algo a favor do Barcelona se ele me mostrar algo completamente diferente do que ele vem apresentando. E não porque o Barcelona costuma jogar bem no primeiro tempo, não. Eu prefiro vir para trabalhar o jogo ao vivo e ser surpreendido do que tomar susto. Eu sempre gosto de falar isso para vocês. O Getafe marca 10 gols no primeiro tempo e sofre 11. Então, ao mesmo tempo que é um time agressivo, é um time sem confiança, pelo menos para quem vai trabalhar a favor dele. No segundo tempo, isso é normal de acontecer, o Barcelona acelera bastante e aumenta muito seu poderio ofensivo. Chega a 62% de vitória, não tem tantas derrotas e marca mais gols do que sofre. Porém, a quantidade de gols sofridos pelo Barça é praticamente a mesma do Getafe. E aqui é que mora o problema. Jogos do Barcelona no segundo tempo costumam ser mais interessantes para gol do que propriamente para o mercado de resultados. O time do Getafe é muito forte na bola aérea, então o Barcelona não tem sofrido tanto nesse fundamento, mas se o Barcelona ceder oportunidades para o Getafe, ele tende a aproveitar, tá bom? Isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Os momentos dos gols, principalmente do Barça, indicam um time mais frágil e mais agressivo no final. Então, se você pretende trabalhar aqui over limite, um over à frente no segundo tempo, de fato, se o placar estiver desempatado, pode ser uma boa pedida por aqui. Eu, como trader, venho para tentar buscar essa surpresa, um Barcelona diferente, jogando melhor, talvez um Vitor Roque ali, fazendo um salseiro na zaga do Getafe, poupando o Lewandowski, que fez um jogo agora na Champions contra o Napoli. Pode ser, tá? Eu venho para tentar ser surpreendido. Porque se eu viesse para trabalhar apenas por estatística, eu nem abriria esse jogo. Então a minha ideia aqui é
assistir para ver se ele vai me surpreender nessa partida. Qualquer coisa diferente disso, eu tô fora, tá? Se você é um punter, eu acredito numa vitória do Barça, mas eu gostaria de uma cotação bem mais alta, mesmo que fosse para correr um risco, mesmo que fosse com o Barcelona atrás do placar, para tentar buscar uma recuperação. Como as últimas partidas entre eles, nós tivemos jogos mais under, isso significa que o Getafe tem, pelo menos tentado nos últimos jogos, segurar o Barcelona. Se isso de fato acontecer, se o Barcelona chegar até os 65, 70 minutos com o jogo empatado, pode ser interessante tentar buscar uma vitória do Barça. Se o Getafe conseguir fazer um gol primeiro, pode ser interessante buscar uma virada. Geralmente o Lamine Yamal, que é uma das principais peças do Barcelona hoje, joga mais leve em jogos de La Liga do que em jogos de Champions. A gente conseguiu ver isso contra o Napoli, foi muita pressão pro garoto. Então, contra o Getafe pode ser um jogador para você olhar a finalização, para você olhar gol. Se não tiver, obviamente, suspenso, tá? Pode ser um jogador bem interessante para isso. Em relação ao mercado de gols, como nós temos duas equipes que sofrem com frequência, mas nós temos um histórico under, para esse jogo aqui me chamar a atenção para gols, a gente tem que ter um gol no primeiro tempo. Assim como no jogo do United, para que esse jogo possa abrir. Se o Getafe marcar primeiro, o Barcelona vai tentar fazer o escarcéu para virar o jogo, como tem feito na maioria dos jogos no segundo tempo. Se o Barcelona marcar primeiro, como o Getafe tende a vir para cima, o Barcelona pode ampliar no contra-ataque. Então talvez esse mercado de gols só seja interessante se a gente tiver o jogo desempatado, principalmente o mais cedo possível, né? De preferência ali no primeiro tempo. É um favorito sim que tende a vencer, mas não vamos duvidar da capacidade do time do Xavi em ceder a oportunidade para o adversário. Por isso, esse ambas marcam aqui, apesar do mercado não acreditar, é uma possibilidade. O que atrapalha ele é o histórico nos últimos jogos. 1h na Turquia, o Fenerbahçe enfrenta o Kazimpasa. Tem sido muito bom de acompanhar os jogos dos primeiros colocados da Turquia, porque simplesmente eles não fazem o menor sentido. Então a gente consegue buscar, na maioria das vezes, recuperações do favorito, né? Que é o que a gente vai buscar por aqui. Não dá pra vir pra cá com essa cotação do Fenerbahçe de 1,20 debaixo do braço, achando que a gente vai ter um jogo tranquilo. Na maioria das vezes não é. E olha que o Kazimpasa não é essas coisas, porque, de novo, é um time que tá bem colocado, mas é um time que sofre muitos gols. Você sofrer 48 gols em 26 jogos, poxa, é a equipe que... A segunda equipe que mais sofreu gol não é a terceira. A terceira equipe que mais sofreu gol no campeonato é o Istanbulspor, que é uma equipe completamente maluca em relação à parte tática. Depois nós temos o Pendikspor, que na verdade é o primeiro, né, que veio da segunda divisão. E depois o Kazimpasa, que é o quinto colocado. Lógica zero aqui. E aí você pega um dos melhores ataques da competição é do Kazimpasa. Tirando os dois primeiros, o terceiro melhor ataque da competição é do Kazimpasa. Então tem tudo para ser um jogo com entretenimento do cacete. Tem tudo para ser um jogo, porque o Fenerbahçe é um time que cede oportunidade, que tá pressionado, que tem que vencer e que tem que torcer pro rival se complicar de alguma maneira, nem que seja um empate, mas vai enfrentar um adversário que toma gol demais, mas que também produz muito gol. Então tem tudo para ser um jogo que 1,20 não deve ser odd boa. Tem tudo para ser um jogo pirotécnico, do jeito que a gente gosta, né? Ó, das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Fenerbahçe venceu as 9 últimas seguidas. O Kazimpasa tomou gol, obviamente, nas últimas 9. O over 2,5 aconteceu em 6 das últimas 7. Isso é muito bom. E o ambas marcas aconteceu em 5 de 7. É tudo que a gente precisa. De preferência, o Fenerbahçe, quem sabe, tomando um gol no início, para ter que buscar uma recuperação. Aí seria excepcional. Mas vamos lá. O time do Fenerbahçe tem tido problema defensivo. Dentro de casa tem sofrido mais do que um gol por jogo. Então esse é o primeiro problema. O segundo problema é que, como a gente já viu, o time do Kazimpasa marca muitos gols fora de casa. Quase 1,7 de gols marcados por jogo. Mas também é uma equipe que sofre muito, né? Então é difícil confiar. Na iniciativa, o Fenerbahçe não sai na frente com tanta frequência para um time que briga pela liderança. É só a gente olhar para a tabela e perceber que os dois estão completamente isolados da terceira colocação. Isso faz com que eles sejam muito acima no campeonato. Uma iniciativa de apenas 54% em casa é sim ruim para um time tão acima como é o Fenerbahçe. O Galatasaray, por exemplo, tem números melhores por aqui. O primeiro tempo do Fenerbahçe tem mais gols marcados, menos gols sofridos, mais vitórias e menos derrotas. O time do Kazimpasa tem mais gols sofridos, mas consegue marcar bastante gol. Não é uma quantidade próxima do Fenerbahçe, porque ofensivamente o Fenerbahçe é muito forte, mas é um time que consegue marcar gol. No segundo tempo, melhor ainda, consegue marcar mais. E aí o Fenerbahçe passa a sofrer com mais frequência. Reduz o número de vitórias, mas também reduz o número de derrotas. Mas aonde o Fenerbahçe mais se complica aqui é na quantidade de gols sofridos. As duas equipes marcam muito de cabeça, principalmente o Kazimpasa. Mas, olha aí o cobertor curto, é uma equipe que sofre demais
nesse fundamento. Bolas aéreas do Fenerbahçe, se o Fenerbahçe estiver perdendo o jogo, provavelmente o Fenerbahçe vai entupir o Kasimpasa de bola na área se ele estiver perdendo, e pode ser um dos cenários para buscar gols. Outro cenário muito provável nesse jogo são gols de fora da área. O Fenerbahçe marcou 10 e ali a gente tem o Ander, que é o ponta direita do Fenerbahçe, que adora finalizar de fora da área. O Fenerbahçe já marcou 10 gols nesse fundamento e o Kasimpasa tomou 8. O time do Kasimpasa marcou 11 nesse fundamento, mais do que o Fenerbahçe, e o time do Fenerbahçe tomou 7. Então nós temos aqui um cruzamento. Muito provavelmente gols de fora da área podem ser vistos nessa partida. Nos momentos dos gols está muito aleatório por aqui. A gente tem o Fenerbahçe sofrendo um pouco mais de frequência aqui no final do primeiro tempo e início do segundo. O time do Kasimpasa sofrendo mais ali nos minutos finais, mas nada de muito relevante ao ponto de chamar tanto atenção. Se você é um trader por aqui, sinceramente, com toda a sinceridade, eu não venho para trabalhar back favorito no primeiro tempo no Fenerbahçe, porque não é um time que me passa defensivamente uma confiança muito boa. E eu gosto de trabalhar a favor de favoritos que me passam confiança defensiva. Então eu venho para esse jogo, assim como eu venho para trabalhar a Bundesliga 2, que é o seguinte: eu tô torcendo para o Fenerbahçe tomar o primeiro gol, para a gente tentar buscar recuperação, buscar uma longa exposição em gols aqui. Seria excelente. Agora, se o Fenerbahçe vier varrendo o Kasimpasa desde o início, pode ser uma oportunidade para você que trabalha back favorito no primeiro tempo, utilizando estabilização do preço. Sempre falo para vocês, quer aprender mais sobre isso, o link do curso está aqui embaixo, o link do bônus da minha parceira Betfair também está embaixo. Se você é um punter, não entre nessa cotação, não envolva essa cotação em bilhetes. Trabalhe o Fenerbahçe ao vivo, que é no ao vivo que ele costuma dar as melhores oportunidades. Quer ver? Último jogo do Fenerbahçe contra a equipe do Rizespor, fora de casa. O Fenerbahçe começou com uma cotação de 1,44. Se fosse em casa, a cotação ia estar 1,20. Só inverteu o mando, aí sobe um pouquinho. O jogo começou 1-0 para o Rizespor. O primeiro gol do Fenerbahçe só saiu no começo do segundo tempo. Onde será que foi a odd do Fenerbahçe? Provavelmente bem mais alta, com uma relação de lucro bem melhor. E o Fenerbahçe virou o jogo. Vai virar sempre? Não. Mas buscar essas situações onde o Fenerbahçe está se complicando é mais vantajoso para você no longo prazo, tá bom? É um jogo com uma tendência de gols. Eu gosto desse 2,5, principalmente se o jogo estiver desempatado. O que eu não gosto, você sabe, é aquela cotação ali. Uma cotação de 2,5 a 1,25 é o lixo do lixo. Esse tipo de cotação você esquece, não tem valor nenhum. Pra gente encontrar uma cotação melhor, a gente tem que ter um jogo se arrastando num 1-0, num 0-0, tentar buscar essa cotação ali por volta dos 65 minutos. Ah, mas é mais arriscado. Poxa, a gente compra tempo de exposição e as cotações geralmente estão de acordo com o que se passa no campo. Se você quer uma cotação do 2,5 mais alta rápido, torce para o jogo estar uma merda. Agora, se o jogo estiver muito acelerado, ela não vai subir tão rápido. Então a gente só vai buscar essa cotação com uma relação boa lá no final. Faz parte do processo, tá bom? Não vou dizer aqui que o Fenerbahçe pode se complicar, porque a tendência é que ele vença, porque a defesa do Kasimpasa é muito ruim. Mas que deve ser um jogo pirotécnico, onde ele pode sofrer também, deve ser. Então essa cotação do ambas marcam, dentre todas que eu vi aqui, ainda é menos pior, mas ainda é ruim. Podia ser um pouquinho mais alto. 2h30 da tarde, o City enfrenta o Bournemouth fora de casa. É um time sempre chato de se enfrentar, sempre agressivo, assim como foi o Brentford. No caso do Brentford, o City teve dificuldade para fazer o primeiro gol. Um erro defensivo do Brentford, uma escorregada, fez com que o Haaland fizesse o seu gol único do City no jogo. O Bournemouth, nos últimos jogos, não vem conseguindo vitória, mas, se eu não me engano, só não conseguiu marcar um gol contra o Liverpool, na derrota por 4-0. Em 9 dos últimos 10 jogos, o Bournemouth conseguiu marcar. E o City, fora de casa, vem tendo dificuldades justamente na questão defensiva. Não foram poucos jogos onde o City saiu atrás e teve que virar o jogo. Por exemplo, o jogo contra o Brentford, fora de casa, 3-1, o City saiu atrás do placar e teve que buscar uma virada. Aconteceu isso contra o Everton, o Newcastle chegou a virar contra o City e o City teve que revirar o jogo. Então, nem sempre fora de casa o City consegue ter essa consistência defensiva que a gente está acostumado. Utilizando o PDF de apoio, isso vai ficar mais claro. Dá uma olhada ali, ó. O time do City não tem mais iniciativa, não saiu tanto na frente do placar, nem mais do que o próprio Bournemouth. E nesse momento, na tabela de classificação, o Bournemouth é apenas o 13º colocado, né? Então, já dá pra ver que o desempenho do City nesse aspecto é bem ruim. O time do City falhou pouco em marcar fora de casa, uma média relativamente boa, mas é uma equipe que sofre com muita frequência. Uma média de 1,25 gols por jogo sofrido é muito para um favorito. O time do Bournemouth não marca tantos gols dentro de casa, não tem uma média tão alta, mas marca com frequência em quase todo o jogo e tem uma média de gols sofridos de mais de 1,5 gol. No primeiro tempo, o City não é superior
ao Bournemouth. Então a gente bate o olho nessa cotação aqui. A primeira coisa que vem na cabeça, se você é um trader, quero trabalhar a favor do City. Mas assim como no jogo do Barcelona, se fosse apenas pelos números, a gente não viria. A gente vem para tentar ser surpreendido, né? Então o City não consegue ter um bom desempenho, não tem mais vitórias que o Bournemouth, tem bem mais derrotas, tem o dobro de derrotas do que a equipe do Bournemouth, mais gols sofridos e 2 gols a mais marcados. No segundo tempo, mão do treinador, o Guardiola resolve os problemas da equipe e o time passa a sofrer menos e a marcar bem mais. E aqui o Bournemouth também melhora um pouco ofensivamente, mas tem o seu pior momento defensivo. Nas bolas aéreas, as duas equipes são muito boas. O Bournemouth sempre foi conhecido por ser um time bom de bola parada, mas é o cobertor curto. E aí, nessa dificuldade da defesa do Bournemouth, o City pode sim encontrar os seus gols, seja num jogo 0-0, onde ele esteja pressionando, seja num jogo onde o Bournemouth, por exemplo, conseguiu fazer o primeiro gol e o City tem que buscar recuperação. A bola aérea pode sim ser um caminho por aqui. O City é um time que também acelera muito nos minutos finais, mas que cede oportunidade nos últimos minutos e também sofre bastante no meio do primeiro tempo. O time do Bournemouth também acelera nos últimos minutos de jogo e também sofre quase que nos mesmos momentos, né? Principalmente aqui nos últimos minutos de jogo. Se você é um trader por aqui, não vamos trabalhar esse jogo mediante estatística, nem mediante posição na tabela. A gente já viu que o City não faz bons primeiros tempos fora de casa. Isso quer dizer que ele não vai fazer hoje? Não. A gente só tem que usar essa informação para dar 2 passos para trás e não vir só abraçado aqui com o nome da equipe. Pode ser um jogo de novo onde o City tenha dificuldade para poder pegar no jogo e aí você pode esperar uma cotação mais valorizada para tentar buscar essa vitória. Para quem trabalha buscando o favorito, amassando, se ele não estiver te demonstrando isso, não vale a pena se expor. É o que eu venho para buscar. Se não acontecer, eu vou ficar de fora. Se você é um punter, no geral, o City tende a vencer a maioria dos jogos contra as equipes de meio de tabela. No geral, a tendência. Mas a gente já viu que fora de casa o City tem sofrido gols com frequência, tem tido que virar resultados com frequência. Foi assim contra o Brentford, contra o Copenhagen agora na Champions. O City também tomou gol. Então não é impossível de acontecer um Bournemouth tentando segurar o City ou quem sabe até abrindo o placar. E aí você pode pegar uma relação de lucro mais alta. Lembre-se que esse tipo de evento, principalmente a Premier League, as casas de apostas têm total informação e não vão errar a cotação. Esse tipo de cotação aí já está embutido à margem da casa, então apostar nela, independente se é com uma dupla, com uma tripla ou sozinha, não tem valor algum. Busca uma situação onde você tem o City com mais desespero, tendo que fazer um gol no final. Por exemplo, agora no último jogo, a odd do City tinha passado de uns 60 e 70, se eu não me engano, né? Então vale a pena ficar de olho nessa situação. Quem sabe o Bournemouth não faça um gol primeiro. Nesse momento do City, com essa defesa mais frágil e com esse Bournemouth agressivo, o ambas marcam nem é ruim, viu? Nem é ruim. Pode ser interessante. Mas se fosse para apostar alguma coisa nesse jogo, eu buscaria a vitória do City com uma cotação mais elevada. Esteja ele perdendo ou, quem sabe, demorando a marcar. Também às 2h30, no mesmo horário do City, infelizmente, né, porque isso divide um pouco a nossa atenção, temos o primeiro favorito que pode se complicar, que eu vou falar no dia de hoje, que é o Bayern de Munique contra o Leipzig. E para quem está acompanhando recentemente o confronto entre as equipes sabe do que eu estou falando. O Leipzig tem sido um algoz na vida do Bayern e talvez seja o pior momento para o Leipzig aparecer na frente do Bayern, porque eu não acho que o Leipzig tenha a capacidade de espantar a crise do Bayern de Munique se ele vencer, e o Bayern de Munique só tem a perder nesse jogo, porque se vencer, provavelmente a distância para o Leverkusen vai se manter igual. Estou supondo aqui que o Leverkusen venceu mais, né? Se não venceu, tudo bem. Mas se empatar ou perder, piora tudo. E aí é provável que o Tuchel já seja demitido ali no estádio mesmo, né? Então é um péssimo adversário para o Bayern de Munique pegar. Nos últimos jogos, o Bayern de Munique sofreu gol em 7 partidas consecutivas para o Leipzig. E o Leipzig não perde há 4 partidas enfrentando o Bayern de Munique. E agora, recentemente, imputou o Bayern de Munique um vice-campeonato da Supercopa da Alemanha. O Leipzig continua na caça do Borussia Dortmund para tentar entrar na zona de classificação da Champions, tá os dois ali brigando, então é sim um jogo muito importante. Em relação a momento, antes da gente falar de estatística, o momento do Leipzig também não é excepcional. O Leipzig até venceu o Borussia Mönchengladbach, tá numa fase interessante com o atacante Openda, mas perdeu para o Real Madrid, empatou com o Augsburg, vem defensivamente sendo muito frágil, então se tem algo que pode complicar a vida do Leipzig é a defesa, que é uma equipe que vem sofrendo gol para todo mundo, sofreu do Young Boys, do Hoffenheim, do Werder Bremen, do Frankfurt, 3 do Leverkusen, 5 da equipe do Stuttgart, num cacete que ele sofreu, não tomou do Union Berlin, mas tomou 2 do Augsburg, tomou 1 do Real Madrid e não tomou do Borussia Mönchengladbach. A defesa do Leipzig é o maior inimigo da equipe por aqui. Agora sim, falando de estatística, o Bayern de Munique, mesmo vivendo uma fase ruim, com 3 derrotas seguidas, continua tendo muita iniciativa em casa, falha pouco em marcar e tem sofrido poucos gols. A derrota para o Bremen, por exemplo, em casa, foi por 1-0, aquela derrota que ninguém esperava, né? Então é uma equipe que tem sofrido poucos gols em casa. O Leipzig sai na frente com frequência, mas não é tanto, porque o Bayern eleva isso num
num modo muito alto. Falhou pouco em marcar, então é uma equipe que marca bastante, mas que sofre bastante. De novo, equipes que marcam e sofrem a mesma quantidade de gols não passam confiança. No primeiro tempo, o Bayern de Munique é mais forte, mais gols marcados, o dobro de gols marcados, menos gols sofridos, nenhuma derrota e muitas vitórias. Então, é um primeiro tempo que pode apresentar pra gente uma possibilidade até de trabalhar a favor do Bayern. Pode apresentar, né? Pelo menos estatisticamente falando, se o Bayern cumprir o que a gente espera. No segundo tempo, o time do Leipzig melhora, cresce a parte ofensiva, dobra o número de gols, aumenta as vitórias, reduz as derrotas, continua sofrendo bastante gol, isso é um problema. O Bayern de Munique continua tendo uma defesa muito sólida e aí quase dobra o número de gols marcados. Então, é um Bayern, sim, muito agressivo também no segundo tempo. As duas equipes são muito boas de bola aérea, mas o Leipzig tem sofrido bastante nesse fundamento. Aqui a gente tem cobertor curto e é muito provável que o Leipzig sofra aqui, principalmente com as cabeçadas de Harry Kane. E não podemos esquecer que o Bayern de Munique tem um reforço para esse jogo, que é a ausência do Upamecano. Com todo respeito, não tô aqui querendo queimar o jogador, mas o Upamecano é muito desastrado. E nos últimos 2 jogos seguidos, tanto contra a Lazio contra o Bochum, ele conseguiu fazer um penal e ser expulso. Nos 2 jogos. E influenciou diretamente o resultado das partidas. Então, a melhor notícia para o Bayern aqui é o Upamecano não jogar. Isso não quer dizer que o Bayern não vai vencer, tá? Nem que o Upamecano não possa se recuperar. Mas, sinceramente, não é um jogador que está numa fase muito boa emocionalmente, né? Então, colocá-lo em campo é sempre um problema. Se você é um trader, toma muito cuidado para trabalhar correções de preço por aqui, porque é aquele tipo de jogo com um alto índice de você mamar um gol contra a posição, né? É o termo que a gente costuma utilizar quando você tá a favor de uma equipe que tá bem, do nada um contra-ataque, um gol espírita da bunda e toma. Faz parte. Dá para prever? Não dá para prever, né? Mas é bom tomar um pouco de cuidado. Se estiver dando algum sinal, fica de fora. De novo, é um Leipzig que tem sofrido muito defensivamente. Se o Bayern de Munique conseguir canalizar esse problema de vestiário e apresentar uma marcação-pressão forte, vencendo os duelos, para conseguir manter o Leipzig no seu campo defensivo e aplicar uma pressão, pode até ser um jogo para Back Bayern. Agora, se os problemas do vestiário não forem canalizados e o Bayern de Munique permitir ao Leipzig os contra-ataques com o Openda, não vai ser jogo para trabalhar a favor do Bayern. Pelo contrário, por mais forte que seja a defesa do Bayern de Munique sem o Upamecano e com a presença do Neuer, vai ser difícil segurar os atacantes do Leipzig. Então, é sempre bom tomar cuidado e verificar como está a marcação do Bayern de Munique. Por isso, para mim, é um favorito que pode se complicar. Se você é um Panther por aqui, eu gosto de pensar nesse jogo, num jogo para gols. Over 2,5 nos últimos 6 dos 7, ambas marcam nos últimos 6 dos 7. O Bayern marcou primeiro em 6 das últimas 8. Então podemos sim ter um Bayern de Munique vencendo esse confronto, mas eu prefiro olhar mais para o mercado de gols. O ambas marcam 1,44 é uma cotação horrorosa para pré-live. A gente vai encontrar uma cotação melhor provavelmente no ao vivo. O 2,5 a 1,44 é uma cotação horrorosa para pré-live. A gente também deve encontrar uma cotação melhor no ao vivo. Se não encontrar, paciência. Tá? O melhor cenário, na minha opinião, para trabalhar o 2,5 é um jogo 1-0, seja para uma equipe ou para outra, já desempatado, obviamente, com um gol um pouco mais cedo, tá? E aí esperar essa cotação do 2,5 subir. Theo, nos primeiros 30 minutos de jogo saiu 3 gols. O que eu faço? Sinceramente, eu abandonaria o jogo, tá? É um jogo que, sinceramente, já tem uma expectativa de ter cotações esmagadas, então se ele de fato começar muito aberto, muito pegado, aí talvez não tenha muito valor você buscar mercado de gols, porque todas as cotações vão estar esmagadas. O melhor cenário seria ele começar ruim. Se ele começar ruim, ou se tiver um gol cedo e depois ele ficar ruim por um tempo, aí pode ser interessante, tá bom? Pra mim, é um favorito que pode se complicar pelo que o Leipzig vem jogando contra o Bayern, não pelo que ele vem jogando agora, porque defensivamente é um time frágil, mas como ele vem jogando contra o Bayern e principalmente pelo vestiário do Bayern de Munique. E se o Bayern não vencer esse jogo, duvido muito que Thomas Tuchel fique na frente da equipe. 5 horas da tarde, o Arsenal enfrenta o Newcastle na Premier League e é um jogo que o Arsenal precisa vencer se quiser se manter ali nessa proximidade com os líderes, até porque o confronto entre City e United está chegando, então é um adversário que pode perder pontos. O Liverpool também vai enfrentar o City já, então o Arsenal, para aproveitar dessas oportunidades, tem que vencer o Newcastle. O problema é que o Newcastle é um time muito chato, que não perde as 5 partidas. Apesar de ter sofrido gols em 4 das últimas 5 que fez, sofreu 2 para o Bournemouth, 2 para o Forest, 4 do Luton Town e 1 do Aston Villa. Apesar disso, a equipe perdeu apenas um jogo nos últimos 6 que disputou e perdeu para o City. E não jogou mal esse jogo, hein? O City é que jogou muito bem naquele retorno do De Bruyne. Então, por melhor momento que esteja o Arsenal na Premier League, perdeu agora para o Porto com um golaço do Galeno nos últimos minutos. No último minuto, né? Por mais que esteja muito bem na Premier League, tem que tomar cuidado com o Newcastle. E essa cotação aqui, ela pode ser perigosa, tá bom? Mas vamos lá. As pretensões do Newcastle na competição, sejamos bem sinceros.
eu acho que já fica difícil o Newcastle pensar em alguma coisa para a Europa esse ano. Foi um time de Champions, teve num grupo difícil, o grupo da morte, acabou caindo pro Milan, numa decepção ali na última rodada, mas esse ano tá complexo. Não é uma equipe que tá tão forte assim para tentar buscar vagas em competições europeias, até porque defensivamente falando é uma equipe que sofre muitos gols, né? Utilizando o PDF de apoio, em casa o Arsenal sai muito mais na frente do placar, tem bem mais gols marcados, bem menos gols sofridos, mas apesar disso o Newcastle tem quase 2 gols marcados por jogo, só que é uma equipe que sofre com muita frequência, né? Esse é o calcanhar de Aquiles aqui do Newcastle. Mesma coisa do Bayern de Munique com o Leipzig. O Bayern tem um excelente ataque, não vive um momento tão bom, mas tem um excelente ataque, e o Leipzig tem um time forte, mas defensivamente é um time frágil. No primeiro tempo, o Arsenal tem mais gols marcados e menos gols sofridos, mas perceba que a distância de gols marcados não é tão grande. A distância de vitórias, um pouquinho, de derrotas, um pouquinho, mas de gols marcados não é tão grande. Então não é um primeiro tempo que passa tanta confiança. Pode ser no ao vivo, não nas estatísticas, tá? No segundo tempo, o Arsenal, com a mão do treinador, melhora, tem mais gols marcados, menos gols sofridos, aumenta o número de vitórias, também aumenta um pouco as derrotas. E o time do Newcastle, apesar de marcar mais gols, sofre bem mais e tem mais derrotas. Então aqui não melhora, pelo contrário, piora. Tá? O time do Arsenal marca muito de cabeça. O Newcastle não é de sofrer tantos gols de cabeça, mas o Arsenal marca muito de cabeça. Vale sempre ficar de olho nos escanteios do Arsenal. Os zagueiros do Arsenal são bem presentes na área, e é uma equipe também que finaliza muito de fora da área. E o Newcastle tem sofrido nesse fundamento, hein? O Arsenal tomou agora um golaço do Galeno, como eu falei, de fora da área. Quem sabe pode querer revidar aqui contra o Newcastle. O Arsenal acelera muito nos últimos minutos, se eu não me engano continua sendo uma das equipes que mais marca nos acréscimos na Premier League. Curioso, né? Também sofre bastante nos minutos finais e sofre bastante no meio do jogo. Assim que começa ali o segundo tempo, é uma equipe que sofre muito. O Newcastle também tem sofrido bastante nos últimos minutos de jogo e acelera mais no segundo tempo. Se você é um trader por aqui, essa cotação de 1,36 ela assusta. E ela só vai ser, de fato, interessante no ao vivo. No pré-live é uma cotação ruim. A gente bate o olho e sabe que a fase do Arsenal é boa, mas o adversário é chato. Já apresentou jogos complicados para vários times do Big Six. Então, estatisticamente, a gente não confia nessa odd, e olhando para o adversário, a gente não confia nessa odd. Essa é uma odd esmagada, obviamente, com todos os lampejos ali de a margem de lucro de uma casa de aposta. Agora, se o Arsenal começar ignorando completamente o adversário, varrendo o Newcastle, jogando pra caramba, aí, como um trader, a gente vai poder aproveitar, ignora a parte estatística e vai poder aproveitar um back Arsenal. Isso aí é interessante. O que a gente tem que tomar cuidado? Se Bruno Guimarães estiver jogando e tiver inspirado e os passes de primeira pro Isaac começarem a entrar, é um perigo, porque o Arsenal tende a jogar com linha mais alta e os contra-ataques do Newcastle são chatos pra caramba. Vide os gols que eu tomei no jogo do City. O gol que eu tomei, né? O Bruno Guimarães dando uma olhada na posição do Isaac e dando aquele passe de primeira pro Isaac virar o jogo para a equipe. Aliás, pro Isaac empatar o jogo naquele momento para a equipe do Newcastle. Então, esses contra-ataques podem sim ser perigosos. Se você é um punter, mesmo discurso que eu falei em outros jogos de favoritos, principalmente no jogo do Barcelona e também no jogo do Fenerbahçe. Nesse tipo de cotação, não embarca, que esse trem aí não vai para um lugar muito legal. A melhor situação é a gente tentar buscar um Arsenal se complicando. Se ele não se complicar, paciência, um abraço pro gaiteiro, temos outros jogos para trabalhar, tá bom? Então, tenta buscar aqui um cenário onde o Arsenal esteja se complicando. Em 6 dos últimos 6 jogos entre eles, tivemos um under 2,5. Então, para você que busca gols, a gente vai ter que ter um jogo bem diferente, ou então você pode pensar num cenário de apenas um over 1,5. Mas olha essa cotação do over 1,5. Que bosta que tá. Pelo amor de Deus. Eu prefiro não pensar em gols por aqui com esse tipo de cotação, porque se 1,5 tá merda, o 2,5 vai tá muito merda, e aí o restante vai tá tudo cagado também, tá bom? Então, o melhor cenário é buscar um Arsenal se complicando. Caso não se complique, não estarei no mercado. Isso para quem trabalha, obviamente, em casa de apostas. No trade, se o Arsenal apresentar um padrão de muita superioridade no primeiro tempo, lá estarei. Nas opções de jogos extras, só para a gente finalizar o nosso sábado, nós temos aqui como provável favorito o Stuttgart enfrentando o Colônia. É sempre complexo de ver o Stuttgart com essas cotações mais baixas, mas a gente tem que entender que o ataque do Stuttgart está muito bem encaixado, principalmente agora com a volta do Guirassy, que está sendo especulado no Bayern de Munique, para ser um dos bancos ali do Harry Kane. Então, pode ser um jogo interessante, o Colônia está em uma fase. Já falamos do United, do Barcelona, do Fenerbahçe. Temos o PSV fora de casa contra o PEC Zwolle.
e temos o Palmeiras contra o Mirassol. Esse jogo do Palmeiras, na maioria das vezes, o Campeonato Paulista, o Carioca, não são jogos que eu acompanho muito, mas esse time do Palmeiras, depois de ter sofrido um empate no último lance contra o Corinthians, praticamente no último lance, né? Com 2 jogadores a mais, o Corinthians tinha um goleiro, um jogador de linha no gol, vai causar pressão. Então o Palmeiras vai ter que dar uma resposta. Pode ser um jogo interessante para ficar de olho. Nos favoritos que podem se complicar, União Berlim pega o Heidenheim, que tá numa fase boa e deu trabalho pro líder, o Leverkusen. O Bochum tá motivado, acabou de vencer o Bayern de Munique de virada, pega o Gladbach. O Darmstadt tá numa draga danada, vai enfrentar o Werder Bremen. Acho que pode ser mais um jogo para gols do que para vitória do Bremen. Aston Villa pega o Forest. Aston Villa venceu, não me engano, de 3 ou 4 derrotas seguidas em casa, não é? 3 derrotas seguidas em casa. Tudo bem que foram para equipes grandes, chatas, mas ainda assim pode ser mais um jogo para gols. O Rangers pega o Hort, que é um time chato, que já complicou várias vezes a vida do Rangers, e agora o Rangers é um time a ser caçado, não é mais o caçador, então toma cuidado, isso pode gerar pressão. O Celtic conseguiu, além de entregar a liderança, conseguiu deixar o Rangers assumir ali mais 2 pontos na frente, e esse tipo de cotação aí é muito esmagada. Já falamos do Bayern, do Arsenal, e temos o Atlético de Madrid contra o Almeria. Não era para ser um favorito, poderia se complicar por aqui, porque o Almeria não venceu ninguém nas últimas 25 partidas. Aliás, em toda a La Liga, né? Mas o time do Atlético fora de casa perdeu para o Sevilha, empatou com o Real e venceu o Granada por apenas 1-0. Se você conseguir pegar uma cotação mais alta, pode ser interessante, tá? O Atlético, como perdeu para a Inter, pode estar um pouco motivado aqui, pode estar um pouco mais chateado. Nos jogos para gols temos segunda divisão da Alemanha. É sempre bom ficar de olho. Destaque aqui para o Magdeburg contra o Schalke. Schalke vive ali aquele drama, né, de não poder cair para a terceira divisão, porque senão vai ter que se tornar um time amador. E Kaiserslautern e Karlsruhe também é sempre um jogo muito bom de se assistir para gols. Nos complementos, Sassuolo e Empoli, 11 horas da manhã, Brighton e Everton. O Brighton vem de um cacete aplicado para cima do Sheffield United. Temos na Áustria o favorito Salzburg, com uma cotação esmagadíssima. O Tel Aviv pega o Beersheva, aqui é jogo clássico, jogo grande. O Botafogo pega o Audax, tomar cuidado com esse jogo. Esse jogo é provável vitória do Botafogo, mas tem que tomar cuidado porque o próximo jogo do Botafogo já é a volta contra o Aurora. E o primeiro jogo foi 1-1, né? O treinador do Botafogo acabou de ser demitido, então pode ser um jogo para o Botafogo vencer sim, porque não tem nada mais rápido do que uma melhora de um time que perde o seu treinador. No Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro pega o América Mineiro, que complicou a vida do Cruzeiro e pode complicar a vida do Galo também. Essas cotações aí estão bugadas. E temos Vasco contra o Volta Redonda. O Vasco deu um trabalho para o Fluminense, venceu o Botafogo de virada, vem motivado e pode ser sim uma vitória do Vasco por aqui. Muito obrigado pela sua companhia em mais um planejamento, principalmente no de sábado, que é quase um episódio de Game of Thrones. Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Eu fiz um bom planejamento para mim, já está separadinho aqui e a gente vai tentar aplicar isso ao vivo, sempre com gestão, sempre com paciência e sempre entendendo que nem sempre aquele jogo vai casar com a tua metodologia e tudo bem, beleza? Grande abraço para vocês e a gente se vê amanhã.